Ontem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou ter sido mal interpretado depois de ter declarado que nas regiões Sul e Sudeste há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial e que há um setor produtivo muito mais dinâmico nos 7 estados que integram as 2 regiões. Dá uma olhada. Quem analisar a minha fala, escutá-la, vai ver que aquilo que eu quis dizer, e se fui mal interpretado, eu peço desculpas, é que nós, governadores do Sul e do Sudeste, acreditamos, temos convicção de que o melhor programa social é a geração de emprego. Nós somos estados que acreditamos nisso. Tá aí, o Zema falando justamente sobre as regiões Sul e Sudeste, mas o que eu quero trazer aqui em discussão é: eleitoralmente foi uma fala estratégica, porque ele não está se colocando como uma das opções de candidatura à presidência da República em 2026, já está no seu 2º mandato de governador lá em Minas Gerais. É estratégico falar do Nordeste assim, do jeito que ele falou? Foi um erro estratégico e de comunicação brutal, né? Primeiro, assim, eu acho que vale a pena falar que essa fala se deu num evento reunindo os governadores do Sul e Sudeste. Então, a gente falou aqui semanas atrás sobre a importância dos governadores Zema, Tarcísio, Eduardo Leite caminharem juntos. Foi um evento em que eles caminharam juntos. Então, acho que é o primeiro ponto a ser observado. Tem uma articulação aí dos governadores do Sul e Sudeste, somando forças, aumentando a cooperação, o que pode ser um indicativo interessante para os próximos anos, com vistas à eleição presidencial. Isso dito, vamos agora falar da fala do Zema. Ele, para exaltar os estados do Sul e Sudeste, não precisava falar dos outros estados, porque o que ele disse foi: diferentemente do resto do Brasil, esses estados têm mais gente que trabalha do que gente que recebe auxílio emergencial. Não é uma mentira, é bom pontuar assim, isso. Ele não falou nenhum asterisco. Nenhuma mentira. Mas ali atrás estava Cláudio Castro e ele está falando do Rio de Janeiro, né? Ele está falando do Rio de Janeiro. E vamos deixar claro uma coisa. Se a gente pega exclusivamente o trabalho formal, ou seja, CLT, carteira assinada, há estados que, de fato, tem mais gente recebendo auxílio do que com carteira assinada. Agora, outra coisa é falar do trabalho. Por quê? Porque a maior parte do trabalho brasileiro é informal. As pessoas trabalham. E receber auxílio e trabalhar não é uma condição excludente. A maior parte das pessoas que recebe auxílio trabalha informalmente. É a pessoa que faz uma faxina, que vende marmita, que vende... enfim, se vira nos 30. Que está se virando nos 30. Que é o cara que está registrado, né? Para além do fato do Romeu Zema ter errado eleitoralmente, porque se você tem pretensão de ser presidente de um país, você tem que ter uma boa relação com todos os estados. Eu acho que a fala dele, ela é negativa, por quê? E eu acho que ele até reconheceu ali, admitiu que não era a forma que ele queria se expressar, mas eu acho que a questão é a seguinte: se nesses estados você tem um índice de trabalhadores formais... Desculpa te interromper, vamos só receber quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 11h35. Para vocês que chegaram agora e sintonizaram na Jovem Pan, a gente está repercutindo uma fala do governador Romeu Zema neste último final de semana no encontro com governadores do Sul e Sudeste dos estados brasileiros, em que ele fala sobre a relação entre receber o Bolsa Família, um auxílio social, e trabalhar. E essa fala tem sido muito considerada negativamente por pessoas que estão olhando estrategicamente para as eleições de 2026 e falando: você não pode falar assim do Nordeste brasileiro. E o Pavanato ia começar o raciocínio dele em relação a isso. Desculpa, querido. Imagina, eu acho que a questão é a seguinte: se em alguns estados o índice de pessoas que trabalham formalmente é pequeno, é culpa exatamente de nós e de todas as lideranças políticas que construíram um Estado que dificulta a vida das pessoas. Um Estado que não permite que o empreendedor faça os seus investimentos. Altos impostos, uma legislação tributária extremamente complexa, uma educação deficitária, e daí você não proporciona para essas pessoas desses estados condições suficientes de atingirem a formalidade. Por isso elas vivem nessa situação de informalidade, que é uma situação ruim. Ninguém quer depender de auxílio, ninguém quer depender de Bolsa Família, a pessoa depende porque ela realmente precisa. Então, essas pessoas estão nessa condição por conta da responsabilidade política. Os políticos não fazem o que tem que ser feito, e é dos políticos que nós temos que cobrar.
Nós temos que cobrar que os políticos parem de se preocupar com os próprios interesses e comecem a pensar no povo. Comecem a pensar e tirar a carga do Estado das costas da população. O empreendedor vai empreender e tem que pagar diversos tipos de impostos, uma legislação extremamente complexa, alta burocracia, fiscal achacando o empreendedor. Aí como é que você vai ter uma geração de emprego satisfatória? Como que você vai ter prosperidade? Já é comprovado. Se você quer o desenvolvimento econômico, se você quer que a vida das pessoas melhore, não é com mais Estado, não é com auxílio do governo, não. É com menos Estado, é com o Estado saindo das costas do trabalhador. Então a responsabilidade não é do povo que mora nesses estados, que depende do auxílio, não. A responsabilidade é dos políticos e é deles que nós temos que cobrar. Agora, se a gente fizer uma comparação, Antônia, entre esses dois nomes que estão aí sendo ventilados para 2026, entre Tarcísio e Romeu Zema, eu acho que chegam notícias e imagens e falas muito mais assertivas do Tarcísio do que do Zema, né? Vocês lembram que no início do ano a gente trouxe aqui aquela discussão em relação ao Zema, que ele mesmo aumentou o seu salário em quase 40%, 50%, se eu não me engano. Eu não me lembro a porcentagem, mas foi uma porcentagem altíssima. Apesar dele mesmo não ficar com salário. Apesar dele não ficar, mas ele comprou o desgaste, fez tudo isso. Agora chega essa fala em relação ao Nordeste. Como é que você vê isso, Antônia? Isso é bobagem. Isso aí, mês que vem não, amanhã o povo já nem lembra dessa fala. Isso aí é bobagem, entendeu? Amanhã o jornal que embrulha o peixe é outro. A questão é, o Zema é muito local, ele é muito mineiro, ele é muito regional ali. Eu também acho isso. O Zema não tem o perfil do presidente da República, o conhecimento, né? Ele não vai se dar bem no Nordeste, ele não vai se dar bem num monte de lugares, inclusive no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ninguém votaria no Zema, tá? Para começar, porque veio o Zema como caipira, como uma série de coisas. O Zema aqui no Rio de Janeiro eu acredito que não tenha vez. Né? Agora, eu acho que continua sendo o Tarcísio, tá? O Tarcísio, ele é econômico nas palavras e o Tarcísio age. Apesar de ter alguma, por exemplo, agora esse apoio aí, entendeu? E não é pessoal. Por mais que o Ricardo Nunes, eu já vi aqui no programa, ele não gosta de mim, né? Por alguma fala, alguma coisa, não é pessoal. Ele gosta, Antônia. Mas é porque, deixa eu falar, gente, é porque assim, eu penso no final do dia no cara que vai assinar, o cara dono da caneta, porque é aquela coisa, o diretor te ensaia. Quando abre a cortina, é você que está no palco. O que você fizer ali, amor, o diretor não vai poder parar a peça no meio do decorrer. Então, vocês ficam preocupados, as pessoas se preocupam com coligações, mas e o homem que vai estar sentado na cadeira? Quem é que vai mandar? É ele? São outras pessoas? É o Costa Neves? Voltando para a história do Nunes. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que ainda temos apenas, em termos de bom candidato para presidente de 2026, o Tarcísio. Eu gosto muito do que a Antônia traz. Também acho que o Zema não é uma preferência nacional. Respeito a trajetória dele política em Minas Gerais, ok, mas ele não alcançou nesse período que o próprio mas o Zema alcançou. Eu acho que o Tarcísio, ele trouxe um protagonismo muito forte ali. E falando nisso, o governador precisa vir no Morning Show, hein? Vamos convidar. Ele precisa. Os dois, né? Os dois. E o Zema também. Eu gosto muito dos dois, mas em protagonismo, eu acho que para concorrer aí à presidência, sem dúvida alguma, o Tarcísio. O que eu discordo da Antônia é que ela diz que, essas histórias que a gente está repercutindo do salário, essa fala do Nordeste, daqui a pouco o povo vai esquecer. Eu acho que daqui a pouco o povo vai esquecer, mas lá em 2026, os caras vão pegar, colocar isso num videozinho de 30 segundos e ir disparando no WhatsApp. Concordo, como se fosse em 2026. Concordo, mas eu acho que o campo antipetista depois não sabe por que leva a surra eleitoral no Nordeste. É por conta de deslizes como esse. E uma coisa que eu acho curiosa, eu discordo que o Zema não tenha potencial. Eu acho que ele tem potencial. Não, eu não acho que não é potencial. Uma boa comunicação. Eu acho que assim, a esquerda, a gente fala uma coisa e entende outra. Eu disse que ele não tem protagonismo. Eu acho que o protagonismo dele não é tão grande quanto o protagonismo do próprio Tarcísio. Mas é uma figura nacionalizada. Eu entendo, mas eu acho que não é uma figura nacionalizada. Eu acho que não é nacionalizada. Pode se construir dessa forma. E para isso, eu acho que uma coisa importante do personagem Zema, para criar uma conexão com as pessoas, é a questão da humildade, da disciplina que ele tem, se colocar como alguém que veio de baixo, que é esforçado, que trabalha. Agora, para isso, ele não pode fazer discursos como esse.
esse. Mas eu acho o seguinte, o Romeu Zema ele é um excelente governador, acho que se fosse presidente, seria um excelente presidente, mas vocês estão menosprezando um fato que é importante. Bolsonaro ainda é elegível. Caso ele não fique inelegível, ele vai ser sim candidato, é o candidato mais forte, e ainda que não aconteça, a eleição ainda está muito distante, existem diversas outras possibilidades. Agora, liberaram o julgamento do Bolsonaro, hein? Deve acontecer nesses dias, eu acho que acontece em junho. Outro de direita também, sabe? Eu acho que o Bolsonaro ele poderia ficar numa retaguarda, tá tudo certinho, e vir numa outra oportunidade. Meu mic não tá funcionando, daqui a pouco ele...